Continuando a leitura do ambiente e os processos de maturação do Winnicott. O potencial herdado e seu destino. É necessário expor aqui brevemente o que ocorre ao potencial herdado para se desenvolver em um lactente, e depois em uma criança atingindo uma existência independente. Por causa das complexidades do tema, esta exposição tem que ser feita a partir da presunção de um cuidado materno satisfatório, que significa cuidado paterno. Cuidado paterno satisfatório pode ser classificado mais ou menos em 3 estágios superpostos. Primeiro, holding. Segundo, mãe e lactente vivendo juntos. Aqui a função do pai, ao lidar com o ambiente para a mãe, não é conhecida da criança. Terceiro, pai, mãe e lactente, todos vivendo juntos. E por último, é isso mesmo. O termo holding é utilizado aqui para significar não apenas o segurar físico de um lactente, mas também a provisão ambiental total anterior ao conceito de viver com. Em outras palavras, se refere à relação espacial ou em 3 dimensões com o fator tempo gradualmente adicionado. Isso se superpõe, mas na verdade se inicia antes das experiências instintivas que com o tempo determinam as relações objetais. Inclui a elaboração de experiências que são inerentes à existência, tais como o completar e, portanto, o não completar de processos que de fora podem parecer puramente fisiológicos, mas que fazem parte da psicologia da criança e ocorrem em um campo psicológico complexo, determinados pela percepção e pela empatia da mãe. O conceito de holding é discutido em mais detalhes adiante. A expressão viver com explica relações objetais, e a emergência do lactente do estado de estar fundido com a mãe e sua percepção dos objetos como externos a ele próprio. Este estudo está especificamente dedicado ao estágio do holding, do cuidado materno, e às ocorrências complexas no desenvolvimento psicológico do lactente que estão relacionadas com esta fase. Deve-se recordar, contudo, que uma divisão de uma fase para outra é artificial, uma mera questão de conveniência, adotada com o propósito de definições mais claras. O desenvolvimento do lactente durante a fase de holding. Sob esse prisma, podem ser enumeradas algumas características do desenvolvimento do lactente durante esta fase. É neste estágio que o processo primário, identificação primária, autoerotismo e narcisismo primário são realidades vivas. Nesta fase, o ego se transforma de um estado não integrado em uma integração estruturada, de modo que o lactente se torna capaz de experimentar a ansiedade que é associada à desintegração. A palavra desintegração começa a ter um sentido que não possuía antes da integração do ego se tornar um fato. No desenvolvimento normal, neste estágio, o lactente retém a capacidade de reexperimentar estados não integrados, mas isso depende da continuidade de um cuidado materno consistente ou da reunião do lactente de recordações do cuidado materno começando gradualmente a serem percebidas como tais. O resultado do progresso normal no desenvolvimento do lactente durante esta fase é que ele chega ao que se poderia chamar estado unitário. O lactente se torna uma pessoa com individualidade própria. Associada a isso está a chegada do lactente à existência psicossomática, que começa a adquirir um padrão pessoal. Eu me referi a isso como a inserção da psique no soma. A base dessa inserção é a ligação das experiências funcionais, motoras e sensoriais com o novo estado do lactente de ser uma pessoa. Como um desenvolvimento adicional, vem a existir o que poderia se chamar de membrana limitante, que até certo ponto, normalmente, é equacionada com a superfície da pele e tem uma posição entre o eu e o não eu do lactente, de modo que o lactente venha a ter um interior e um exterior e um esquema corporal. Deste modo, começam a ter sentido as funções de entrada e saída. Além disso, se torna gradualmente significativo pressupor uma realidade psíquica interna ou pessoal para o lactente. Durante a fase de holding, outros processos são iniciados. O mais importante é o despertar da inteligência.
e o início da mente como algo separado da psique. Daí se segue a história toda do processo secundário da função simbólica e da organização do conteúdo psíquico pessoal, que forma a base do sonho e das relações vivas. Ao mesmo tempo, se inicia no lactente a união das duas bases do comportamento impulsivo. A palavra fusão indica o processo positivo pelo qual elementos difusos que fazem parte de um erotismo muscular e do movimento se tornam, normalmente, fundidos com o funcionamento orgástico das zonas eróticas. Este conceito é mais conhecido como o inverso do processo de defusão, que é uma defesa complicada em que a agressão se torna separada da experiência erótica após um período em que um grau de fusão determinado foi atingido. Todos esses desenvolvimentos fazem parte da condição ambiental do holding, e sem um hold suficientemente bom, esses estágios não podem ser alcançados. Uma vez alcançados, não podem ser mantidos. Uma vez alcançados, não podem ser mantidos. Um desenvolvimento adicional é a capacidade para relações objetais. Aí o lactente muda de um relacionamento com um objeto objetivamente concebido para uma relação com um objeto relativamente percebido. Essa mudança está intimamente ligada com a mudança do lactente de ser fundido com a mãe para ser separado dela, se relacionado com a tela como separada e não como não eu. Essa mudança está intimamente ligada com a mudança do lactente de ser fundido com a mãe para ser separado dela, se relacionando com ela como separa, como não eu. Esse desenvolvimento não está especificamente relacionado ao hold, mas se relaciona à fase do viver com. Dependência. Na fase do holding, o lactente é dependente ao máximo, de modo que podemos classificar dependência como se segue. Primeiro, dependência absoluta. Neste estado, o lactente não tem meios de perceber o cuidado materno, que é, em grande parte, uma questão de profilaxia. Não pode assumir controle sobre o que é bem ou mal feito, mas apenas está em posição de se beneficiar ou de sofrer distúrbios. Segundo, dependência relativa. Aqui o lactente pode se dar conta da necessidade de detalhes do cuidado materno e pode, de modo crescente, relacioná-los ao impulso pessoal e, mais tarde, num tratamento psicanalítico, pode produzi-los na transferência. E o terceiro, rumo à independência. O lactente desenvolve meios para ir vivendo sem cuidado real. Isto é conseguido através do acúmulo de recordações do cuidado, da projeção de necessidades pessoais e da introjeção de detalhes de cuidado, com o desenvolvimento da confiança no meio. Deve-se acrescentar aqui o elemento de compreensão intelectual com suas tremendas implicações. Isolamento do indivíduo. Outro fenômeno que precisa ser considerado nesta fase é o ocultamento do núcleo da personalidade. Examinamos o conceito de self central ou verdadeiro. O self central poderia ser considerado como o potencial herdado que está experimentando a continuidade da existência e adquirindo à sua maneira e em seu passo uma realidade psíquica pessoal e um esquema corporal pessoal. Parece necessário considerar o conceito de isolamento desse self central como uma característica da saúde. Qualquer ameaça a esse isolamento do self verdadeiro constitui uma ansiedade maior neste estágio precoce, e as defesas da infância mais precoce ocorrem por falhas por parte da mãe, no cuidado materno, para evitar irritações que poderiam perturbar esse isolamento. As irritações podem ser recebidas e manejadas pela organização do ego, incluídas na onipotência do lactente e sentidas como projeções. Por outro lado, podem superar esta defesa a despeito do auxílio ao ego que o cuidado materno provê. O núcleo central do ego é afetado e esta é a natureza real da ansiedade psicótica. Normalmente, o indivíduo logo se torna invulnerável a esse respeito, e se fatores externos o irritam, há meramente um novo grau e qualidade no ocultamento do self central. A esse respeito, a melhor defesa é a organização de um falso self. A satisfação instintiva e as relações objetais constituem uma ameaça ao vir a ser pessoal do indivíduo. Exemplo: um neném está mamando ao seio e obtém satisfação.
Este fato por si só não indica se ele está tendo uma experiência egocintônica do id, ou, ao contrário, está sofrendo o traumatismo de uma sedução. Uma ameaça à continuidade pessoal do ego, uma ameaça por uma experiência do id que não é egocintônica e com o qual o ego não está equipado para se defrontar. As relações objetais normais podem se desenvolver na base de uma conciliação, uma que envolve o indivíduo no que mais tarde poderia se denominar engodo e desonestidade, enquanto que uma relação direta só é possível na base de uma regressão ao estado de fusão com a mãe. Aniquilamento. A ansiedade nesses estágios iniciais do relacionamento paterno-infantil se relaciona com a ameaça de aniquilamento, e é necessário explicar o que significa este termo. Neste lugar, que é caracterizado pela existência essencial de um ambiente sustentador, o potencial herdado está se tornando uma continuidade do ser. A alternativa a ser é reagir, e reagir interrompe o ser e o aniquila. Ser e aniquilamento são as duas alternativas. O ambiente tem por isso como principal função a redução ao mínimo de irritações a que o lactente deva reagir com o consequente aniquilamento do ser pessoal. Sob condições favoráveis, o lactente estabelece uma continuidade da existência e assim começa a desenvolver a sofisticação que torna possível estas irritações serem absorvidas na área da onipotência. Neste estágio, a palavra morte não tem aplicação possível, e isso torna o termo instinto de morte inaceitável na descrição da base da destrutividade. A morte não tem sentido até a chegada do ódio e do conceito da pessoa humana completa. Quando uma pessoa humana completa pode ser odiada, a morte passa a ter sentido. E ligado a isso se segue o que pode ser chamado de mutilar. A pessoa completa, odiada e amada é mantida viva ao ser castrada ou mutilada de outra forma ao invés de ser morta. Essas ideias pertencem a uma fase posterior àquela que é caracterizada pela dependência do ambiente. Reexame de um rodapé de Freud. Neste ponto, é necessário rever uma afirmação de Freud citada anteriormente. Ele escreve: provavelmente ele, o nenê, alucina a satisfação de suas necessidades internas, revela sua dor devido ao aumento dos estímulos e a demora da satisfação pela descarga motora de chorar e espernear, experimentando então a satisfação alucinada. A teoria implícita nesta parte da conceituação fala em cobrir as necessidades desta fase mais precoce. Por essas palavras, já se faz referência às relações objetais, e a validade desta parte das afirmações de Freud depende de ter como certos os aspectos mais precoces do cuidado materno, aqueles que foram aqui descritos como fazendo parte da fase de holding. Por outro lado, esta afirmação de Freud descreve exatamente as necessidades da fase seguinte, que é caracterizada por um relacionamento entre o lactente e a mãe em que as relações objetais e as satisfações instintivas ou das zonas eróticas têm lugar, isto é, quando o desenvolvimento avança normalmente.